Aproveitando que estou chegando aqui em São Paulo, por que não falar desta máquina Harley Davidson Ultra Limited na cidade? E já falo logo de cara, não é uma moto para cidade, mas, cara, é aquele negócio, dá para você rodar com ela na cidade? Sem dúvida nenhuma dá, você tem que ter consciência das suas limitações e peculiaridades, seja da largura dela, tamanho, peso, como isso vai influenciar no corredor. E cara, eu já fiz vários testes desses aqui de cidade com moto grande. Tem a Road King, tem a Road Glide, mas até o momento não tinha uma Ultra Limited. Hoje eu vou só falar aqui rapidinho, passando pela Marginal, vai pegar um pouco de trânsito para vocês entenderem como é, principalmente num corredor um pouco mais avantajado, como este daqui da Marginal. Mas a principal coisa que você tem que ter em consciência dessa moto, primeiramente, a largura. A moto, a parte mais larga dela vai ser a parte da frente do morcegão. Os alforjes não são mais largos, mas conforme você faz cortes de entrar e sair de um corredor, etc., você tem que ter consciência de onde você vai estar passando com os alforjes atrás, para você não pegar num carro e tudo mais. Então, para pilotar uma moto dessa aqui na cidade, você tem que ter consciência do tamanho dela, não só do tamanho, mas também do peso, porque isso vai influenciar. Quando você vai fazer uma manobra, você precisa colocar o pé no chão rápido, ou putz, se é num lugar que tem aqueles buracos que você do nada precisa colocar o pé no chão, mas tem um buracão assim, uma valeta, alguma coisa. Então tenha consciência com essa moto, você tem que estar muito consciente onde você está, onde você vai parar e tudo mais. Então é uma moto que dá para rodar na cidade, dá, não é o ideal. Você vai ter que muitas vezes ficar parado atrás do trânsito, dos carros, para deixar o pessoal passar, e depois você volta, entra e continua aí na sua jornada. Vai chegar mais rápido que um carro? Cara, sem dúvida você vai chegar mais rápido que um carro, mas vão ter suas limitações em relação a uma moto menor, isso sem dúvida também. Uma coisa, quando você está andando em baixa velocidade com essa moto, o ideal é você fazer um curso aí de pilotagem em baixa velocidade para pegar as manhas o máximo possível de uma máquina dessa. Mas baixa velocidade, você vai fazer um U, alguma coisa muito mais aguda do que 90 graus, alguma coisa. Cara, você está deitando a moto, precisa frear, freio de trás. Essa daqui, essa não tem, ela não perdoa. Tocou no freio da frente, quando você está com a moto deitada em baixa velocidade, ela tomba. Tá certo, quando ela tombar, ela não vai tombar tanto, porque ela fica parada no protetor de motor, protetor de alforge e também ali na plataforma. Então tem esse ponto a mais. Ó, e atenção onde você passa nos carros, você passa bem na medida ali do retrovisor com o morcegão. Então tem que ter isso em consciência, tá? É uma moto larga pra caramba, cara, larga demais. Com esses tipos de corredores que são um pouco mais estreitos aqui, que eu sei que eu não vou conseguir passar por muito, cara, já fico esperando aqui. Claro, se você já tá com a máquina muito dominada e tudo isso, cara, muito fácil de você, muito mais fácil, não é muito fácil, mas é muito mais fácil de você conseguir passar em certos corredores, etc. Como eu disse, eu fico com essa máquina uma semana. Apesar de já ter pilotado diversas vezes, etc., tem sempre aquele período aí de adaptação. E claro, normalmente quem tem essa moto provavelmente não vai usar todo dia. No dia a dia vai ser aquele, pô, o carro tá com rodízio ou algo do gênero, daí vai lá e usa. Não é aquela pessoa que provavelmente vai usar todo santo dia. Cara, eu tenho amigos que usam Ultra todo dia, mas não é provavelmente aquela pessoa. Mais comum é ter amigos que usam Road King, Road Glide, Street no dia a dia, as Specials, né? E então isso daí sempre vai ajudar, porque é uma máquina, como elas são um pouco mais baixas, isso daí vai ajudar no trânsito. Essa daqui, como eu já disse algumas vezes, é uma moto alta, bem larga mesmo. Então, cara, é algo para ter em mente quando você está usando essas máquinas no dia a dia. Mas a agilidade dela, de você poder acelerar e poder passar os outros, isso daí ajuda demais. E depois que você pega bem as manhas dela no trânsito e tudo mais, como você fazer em baixa velocidade, como se comportar no corredor e tudo mais, ir de um lado para o outro, isso daí vai ajudar
bastante, viu? Sem dúvida alguma. E claro, quando você vai usar essas motos no dia a dia, claro que você pode planejar um pouquinho, pelo menos, mais a sua rota, por onde você vai passar. Aqui já estamos em lugares com um corredor bem mais apertado e tudo mais, então isso daí vão ser coisas que vai sim influenciar o como você vai pilotar e tudo. Então dá pra você ter um pouquinho mais de planejamento. E claro, quando você começa a passar por lugares mais apertados, tem que ter essa consciência aqui que tipo, putz, aqui eu não vou conseguir andar muito no corredor como as outras motos. E tem que ter a consciência, em lugares assim, por exemplo, onde o corredor é bem mais apertado, putz, dá pra eu passar? Dá, mas eu espero começar o trânsito a andar um pouco, que ali na frente já tem um farol, então é por isso que o trânsito tá parado. Na hora que começou a andar, daí é um pouco mais fácil de eu conseguir me locomover aí no corredor, entendeu? Eu consigo ir de um lado pro outro, vai dar um pouquinho mais pra lá, um pouquinho pra cá. Então isso daí é algo que ajuda quando eu tô com uma moto dessa. Espera um pouquinho o trânsito andar, que daí fica mais fácil de você ir para um lado e para o outro, passando os carros. Então é uma outra dica aí que eu dou. E pô, tá vindo um cara atrás com uma moto menor, cara, deixa o cara passar se ele tá bem perto e etc. Que uma hora você chega lá, como eu disse, vai chegar mais rápido que carro? Sem dúvida vai, mas tem que ter a consciência aí de como se comportar no corredor com essa máquina aqui, tá? E assim vai indo aos poucos, vai chegando lá com calma, mas é algo para ter em mente quando está pilotando essa máquina. Mas cara, é o que eu falei, o motorzão dela ajuda no trânsito quando fica totalmente aberto, e depois o tamanho dela dá uma dificuldade quando o trânsito fecha. Mas dá pra utilizar, dá pra curtir a moto no dia a dia, e no sonzinho, e é isso aí. E uma coisa que não tem milagre, essa moto é uma moto com motor de 1.800 cilindradas, mais até que 1.800 cilindradas. Cara, motor de metal com motor de calor, é um motor movido a combustão interna. Então isso aí não vai ter jeito, a moto vai ficar quente, cara. Então no trânsito, principalmente com toda essa proteção aqui, que segura mais o ar, cara, você vai sentir bastante o calor nessa moto. Tenha consciência disso, e não tem milagre de fazer isso daí passar, tá? Então tem que ter essa consciência, vai passar calor, e já se prepare para isso, de acordo com a roupa que você está usando e tudo mais. Então, sem dúvida, algo que vai ter um impacto. De vez em quando, fique muito esperto nas faixas de ônibus, quando é legal você andar. De vez em quando a gente até dá uma forçadinha, né? Mas, cara, é um negócio que vai te ajudar, principalmente aqui na Marginal, dependendo de Santo Amaro, essas coisas, vai ser um outro lugar para você também andar e se movimentar, tá? E aqui vamos ali naquele corredorzinho aqui, é um pouquinho mais estreito. Era por onde eu estava passando ontem que acabou a bateria, então aqui tem que ficar mais esperto. Mas essa moto, você dá um toquinho no guidão, ela já vai pro lado, porque a frente dela é bem leve. Então, não é que a frente é leve, cara. Essa frente, ela é uma frente fácil de se movimentar, vamos colocar desse jeito. Se você vai na road glide, etc., ainda é um pouquinho mais leve. Principalmente você vai sentir nessas situações, é algo que eu disse lá no vídeo de comparativo que eu tenho entre as duas. Você vai sentir mais, quanto mais baixa a velocidade, mais você sente o peso das duas, da frente das duas, tá? E daí você tem que ficar atento com situações como essa, que, cara, é um caminhão do lado, carro forte, que vai entrar um pouco na sua faixa. Então, não é que vai entrar um pouco na sua faixa, você vai ter menos espaço para entrar na dele, né? Caminhão também, então, e aos poucos vai indo, e precisando, a buzininha é bem forte. E quando precisa dar aquela acordadinha no pessoal, tem a buzina, né? Mas, cara, é o que eu falei, planejamento por onde você vai rodar, vai passar nos corredores mais estreitos, 23, etc. Putz, vai ter que ir com calma, ou se quiser vai ter que dar aquela andadinha na faixa de ônibus mesmo quando não pode. Não aconselho, porque isso aí pode gerar multa, mas de vez em quando é um risco que a gente tem andando com essas máquinas aqui no dia a dia, né? Então tem que ter isso em mente, tá?
Mas eu acho que deu para entender as peculiaridades quando você está pilotando uma Ultra no dia a dia, uma moto grande e tudo mais. Dá para pilotar? Dá, desde que você tenha consciência de suas peculiaridades, como pilotar, qual que vai ser as diferenças dela. Então isso sem dúvida alguma vai fazer uma diferença, viu? E quando você pega lugares muito fechados, que nem esse daqui, cara, putz, é esperar um pouquinho, que daqui a pouco, principalmente cheio de caminhão, ônibus e tudo mais, é esperar um pouquinho, que daqui a pouco a situação se resolve. Eu vou sair logo ali, então, por exemplo, aqui eu já sei, já não tô com tanta pressa, minha saída tá logo ali na frente, cara, vai com calma, que, como eu digo, a gente chega lá. Essa moto, o jeito que você pilotar essa moto, cara, não tem... Se você tiver com muita pressa, etc., você vai se estressar com essa moto, vai acabar fazendo uma besteirinha aí, bater no retrovisor ou bater o morcegão aí num caminhão, alguma coisa assim. Então já ajuda. Só voltando um pouquinho, quando eu tava falando de calor, ó, eu tô com as abas aqui virada pra mim. Isso daqui agora, ele fica 100% aberto, e lá embaixo tem umas entradas de ar que também tá tudo aberto. Então tem essas coisinhas pra melhorar um pouco aí a distribuição de calor dentro aqui do cockpit da Ultra, tá? Cara, e você viu, eu acho que ficou claro que dá pra andar no dia a dia, só tem que ter suas peculiaridades. Não é a moto ideal, não é a proposta dela, e eu sempre falo muito de moto alinhada com a sua proposta, e sem dúvida alguma essa moto não, a proposta dela não é uma proposta urbana, tá? Mas em viagens longas, em saídas de viagem, a gente sempre vai passar por um trecho urbano em algum momento, não tem jeito. E é isso aí. Se gostou, já sabe, likezinho. Que outra moto que você quer ver aqui no Test Ride urbano? Isso daí sempre é interessante ter esse feedback. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, que já dá aquela moral pra nós. E é isso aí. Como sempre, nos vemos na estrada, nesse caso na cidade. Valeu!